Bem, pessoal, vamos aqui então ao segundo vídeo exemplo sobre a questão 1. Nesse caso aqui, para a letra B, vamos ler ela. A temperatura da panela, caso ela receba 3.500 calorias. Vamos por parte, então. A questão fala sobre calor específico. Vou anotar aqui do lado a equação do calor específico. Agora a gente extrai da questão todos os dados que ela nos dá. Primeiro, a letra B te pergunta a temperatura da panela, caso ela receba 3.500 calorias. Veja que através da equação a gente vai ter que descobrir quanto que a temperatura vai variar para lá no final descobrir a temperatura final. A questão nos pede para descobrir a temperatura da panela quando ela receber essas 3.500 calorias. Vejam, a panela já está a 20 graus Celsius, ela vai receber essa quantidade de energia e a temperatura dela vai subir até uma temperatura que nós não sabemos qual é, mas nós vamos descobrir sim. Nesse caso, para utilizar a equação, eu preciso saber da massa da panela e a questão nos diz que é de 200 gramas. O calor específico, a questão também nos diz, que para essa panela é de 0,094 calorias dividido por grama vezes grau Celsius. A variação, quer dizer, a quantidade de energia, a letra B nos informa que a panela vai receber 3.500 calorias. Vejam que agora nós extraímos todos os dados possíveis da questão, todos os dados que a questão nos forneceu, identificamos o que a questão nos pediu para calcular. Agora a gente pega todos esses dados e substitui na equação. Vamos por partes então, vou reescrever a equação aqui embaixo, substituindo os dados. O calor específico é de 0,094 calorias dividido por grama vezes grau Celsius. Isso vai ser igual à energia que agora nós temos, que é de 3.500 calorias, dividido pela massa, vezes a massa que nós temos agora, são 200 gramas, vezes a variação de temperatura que nós queremos descobrir, e vamos deixar a variação de temperatura por enquanto. Essa questão ela vai nos exigir um pouco mais de trabalho matemático, porém não muda nada em termos de dificuldade. Só dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos por partes então. Primeiro, que para estar descobrindo a variação de temperatura, a gente tem que estar isolando essa variável. Então agora a gente vai começar a resolver isso respeitando a matemática. O primeiro passo que a gente faz é pegar tudo isso aqui que está aqui embaixo, do jeito que está, e vamos passar para o outro lado da igualdade. Se nesse lado divide, passa multiplicando, de modo que na linha de baixo nós teremos 0,094 calorias dividido por grama vezes grau Celsius, vezes, tudo isso passou multiplicando, 200 gramas, vezes a variação de temperatura, que também passou multiplicando, igual às 3.500 calorias. Agora a gente já vai aproveitar e vamos multiplicar esses dois aqui. Já vamos resolver essa multiplicação. Vou colocar aqui na calculadora o 0,094 vezes 200 deu 18,8. 0,094 vezes 200, 18,8. Vou anotar o valor aqui embaixo, 18,8. O que eu faço com as unidades de medida? Vejam que nós temos graus Celsius aqui embaixo, nós temos gramas embaixo e gramas em cima, então toi. Cortamos grama com grama. O que sobrou? Sobrou então caloria dividido por grau Celsius, vezes a variação de temperatura é igual a 3.500 calorias. O que a gente faz agora? Agora, então,
nós precisamos descobrir a variação de temperatura. Então, nós vamos pegar esses 18,8 que multiplicam a variação de temperatura e passamos para o outro lado da igualdade. Nós passamos ele para o outro lado da igualdade, fazendo o contrário que ele faz nesse lado. Se 18,8 calorias dividido por grau Celsius multiplica a variação de temperatura, vai passar para o outro lado, dividindo. De modo que, eu estou um pouco sem espaço, eu vou anotar aqui no cantinho, tá ok? Nós vamos ter que a variação de temperatura é igual a 3.500 calorias dividido pelos 18,8 calorias dividido por grau Celsius. Primeira coisa aqui, nas unidades de medida, toi, cortamos caloria com caloria. E agora a gente vai para o matematiquês e divide os 3.500, dividimos os 3.500 por 18,8. Vou colocar aqui na calculadora, 3.500 dividido por 18,8, isso dá 186,17. Então aqui, né, eu vou escrever aqui no cantinho, que a variação de temperatura foi de 186. Ficou muito pequeno aqui, muito pequeno mesmo. Deixa eu tirar aqui o limitador. A variação de temperatura foi de 186,17. Só que essa resposta aqui de 186,17, ela ainda assim não é a resposta final. Por quê? Isso é a variação de temperatura. Que isso quer dizer? Que a temperatura subiu 186 graus Celsius. Eu vou mudar aqui para outra página. Então, vamos anotar que a variação de temperatura foi de 186 graus Celsius, porém, a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. E para estar descobrindo essa temperatura final, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar a temperatura inicial com a variação de temperatura. Para descobrir a temperatura final, nós vamos somar os 20 graus Celsius com os 186, aqui eu acabei esquecendo, né? Mas não menos importante, 17 graus Celsius. Nós vamos somar os 20 com os 186,17 graus Celsius. Tal que a temperatura final dessa panela, depois de receber 3.500 calorias, foi de, somando na calculadora, para ter certeza, 206,17 graus Celsius. Finalizamos, então, a letra B. A letra C segue, então, no próximo vídeo exemplo.